Eu quero falar essa noite com você sobre família. Quantos líderes nós temos aqui? Você que já é líder, levanta a mão assim. Amém, glória a Deus. Quantos vão ser grandes líderes? Amém, estão em treinamento, glória a Deus. Pastora, mas essa palavra não é uma palavra de domingo. Também, é claro, falar sobre a família é muito importante em qualquer momento, já que as nossas famílias estão sendo atacadas sem vergonha nenhuma, sem escrúpulos nenhum. Nós estamos sendo atacados, as nossas famílias estão sendo atacadas. Então nós precisamos falar sobre esse assunto em todo momento. Por quê? Porque a primeira coisa que o Senhor fez, depois que criou a terra, Ele criou o homem, e depois Ele olhou para o homem e falou assim: agora deixa eu fazer uma obra melhor ainda, e fez a mulher. Oxa, marido, você perdeu agora. Ele fala assim: é verdade, meu amor, você é a minha versão melhorada. Você perdeu agora a oportunidade de ser minha... Deixa eu falar de novo. E daí Deus foi lá e fez a mulher uma versão aperfeiçoada do homem. Olha aí, desse jeito. O pastor Michel não está aqui, eu estou fazendo a vez dele, estou ensinando. Amém? Daí agora você, mulher, fala assim: mas eu não seria nada sem você. Você é meu tudo. Declara aí o seu amor para o seu marido. Amém? Isso, meus amados, é muito importante. São coisas do dia a dia, são coisas que deveriam ser uma rotina em nossas vidas. Deveria ser algo comum, algo normal na vida de um casal. Amém? Então, o tema de hoje é refletindo o que vem de dentro. Refletindo o que vem de dentro. Dentro de onde? De dentro de casa. De dentro de casa. Como está a sua casa? Sabe por quê eu faço essa pergunta? Porque nós sempre vamos refletir, e isso é muito difícil fugir do script, que nós sempre vamos repetir aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Amém? Nós sempre vamos repetir lá fora aquilo que nós aprendemos dentro de casa. Exemplo: como que você cozinha? Esses tempos atrás chegou uma pessoa para mim e falou assim: Fran, por que você deixa todas as vezes a chaleira em cima do fogão? Eu falei: ué, mas não é para deixar? Daí ela falou: não, eu guardo dentro da pia. Por que você deixa? Eu falei: eu nunca pensei nisso. Daí ela falou assim: você já morou em casa com fogão a lenha? Eu falei: já, minha infância foi com fogão a lenha. Daí ela falou: é por causa disso. Porque o que a gente faz quando tem o fogão a lenha? O fogão a lenha fica aceso e a água sempre está ali, né? Do ladinho ali esquentando. E realmente eu morei em um lugar em Prudentópolis, não sei se alguém conhece aqui, lá era frio, então sempre a chaleira estava ali esquentando. Então até hoje eu tenho o costume de deixar a chaleira em cima do fogão. Não sei, agora eu sei o porquê, né? Mas por mais que eu lave toda a louça, eu deixo a chaleira em cima do fogão. Mas eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas foi algo que veio através da minha infância, através daquilo que eu vivia dentro do meu lar quando eu estava com a minha mãe e com o meu pai. Por exemplo, forma de falar. Eu sempre falei baixo, sempre falei dessa forma, até teve um tempo na minha vida que isso foi uma crise para mim muito grande, porque eu achava que ninguém me escutava. E quando eu conheci o Michel, nós nos casamos, ele já falava ao contrário, já falava muito alto, já falava muito rápido, e eu falava devagar e baixo. Mas por quê? Porque dentro da nossa casa era assim. Dentro dos nossos lares assim, a família dele tinha o costume de falar mais alto, a minha família tinha o costume de falar mais baixo, e assim a gente vai refletindo aquilo que nós vivemos dentro do nosso lar. Forma de arrumar a casa, a forma de arrumar as coisas. Com certeza você tem muitas coisas que você aprendeu
né? Se você é uma pessoa que está buscando sempre aprender, você com certeza aprendeu muitas coisas novas. E isso é muito importante. Mas assim como eu, né, que deixo a chaleira em cima do fogão, provavelmente você deve fazer algumas coisas parecidas com o que sua mãe, ou seu pai, ou a pessoa com que você morava fazia. Sim ou não? Falar, comer, a forma de comer, por exemplo, né? Eu acho interessante porque o pastor Canté, a pastora Eliene, mas as pessoas do norte, eles preferem comer com colher. Então, mesmo que tenha ali o garfo e faca, se tiver uma colher, eles vão preferir comer com colher. Então, são costumes que nós trazemos de casa, que nós trazemos de dentro da nossa família. Amém? Então, meus amados, eu quero hoje falar um pouquinho sobre isso. Como que você está refletindo? E também como os nossos filhos estão refletindo aquilo que eles trazem de dentro de casa. Como que eles estão refletindo? Você que já tem filho, pense sobre isso. Você que não tem, pense sobre você mesmo. E primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre o caráter. Sobre o caráter. Sabe, não adianta nós estarmos entendendo que nós estamos numa guerra. Quantos aqui entendem que estão numa guerra? Amém. Mas não adianta nós entender isso, mas não fazer nada para mudar. Não nos mover, não transformar, não buscar. Não adianta nós lutarmos contra um governo que é contra a família, mas nós não vê como está a nossa família. Não ir para o espelho nesse momento e observar como está a nossa família. Principalmente dentro de uma igreja que é em célula, onde nós temos muitos líderes de célula, e essas células são dentro dos lares. Não adianta na quinta-feira ou no sábado você estar lá glorificando, aleluiando na tua célula, mas na sexta, no sábado, a tua casa não está refletindo aquilo que foi na quinta, aquilo que foi no sábado. Nós precisamos observar. Por quê? Porque se nós estamos lutando por um governo que é a favor da família, que quer lutar pela família, nós primeiramente precisamos lutar e nos posicionar em relação a nós. Porque senão, o que vai acontecer? Se as nossas famílias não estiverem refletindo a Cristo, logo o nosso governo, logo a nossa liderança, logo as autoridades vão achar que para que lutar por alguém que não luta por si mesmo? Quantos estão me entendendo? E esse assunto eu quero trazer para você não como alguém dona da razão, que nunca erra, que já aprendeu tudo, longe disso. Sei que erro muito, meus filhos estão ali para confirmar isso. Sei que preciso aprender muito, e eu quero até compartilhando aqui com vocês a palavra de Deus, para que nós possamos aprender juntos, amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre caráter. Quero ler com vocês algumas características do caráter de Deus, do nosso Pai. Salmo 68, 20. Essa turma é top, já fizeram até PowerPoint. O Deus é Deus da salvação, e a Deus, ó Senhor, pertence os livramentos da morte. Então Deus é Deus da salvação. 2. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Eu sou o Deus do quê? De Abraão, de Isaac e de Jacó.
Nosso Deus é um Deus de pertencimento, amém? De acolhimento, de paternidade. Outra característica do caráter de Deus, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então Deus é amor. Outra característica do caráter de Deus. Uma característica, Deus é amor. Salmos 43:4. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de alegria. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Deus é um Deus do impossível. Então aqui nós temos só algumas características do caráter de Deus. Agora eu quero que você e eu possamos refletir juntos, pensando: nós estamos refletindo o caráter de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Todos os dias eu e você precisamos buscar ser transformados, para que nós possamos nos parecer mais com o nosso Pai, com o caráter de Deus, nos transformar, buscando por isso cada dia, dia após dia, sem cessar. Por quê? Porque nós somos seres que estamos em transformação. Se acalme que você não vai virar um crocodilo nem um macaco, não é isso. Mas nós vamos estar cada dia mais parecidos com o nosso Senhor, se nós o buscarmos. E se nós buscarmos essa transformação dia após dia. O caráter de Deus que nós precisamos buscar e precisamos nos perguntar todos os dias, significa saber a nossa identidade, quem você é. Deus, Ele é Pai, então nós somos filhos. Deus, Ele é Pai, então nós somos filhos. Se Ele é amigo, nós também somos amigos. Se Ele é amor, nós somos amor. Então nós precisamos buscar o caráter de Deus para que nós possamos também saber a nossa identidade no Senhor. Quem nós somos, qual que é o nosso caráter. Sabe por quê? Porque às vezes durante a nossa formação, a nossa criação, nossa vida, muitas coisas aconteceram que deturparam o nosso caráter, que feriram. O caráter, meus amados, que não é certo, puro, correto, é porque ele está danificado, ele está com um problema. Então assim, cada um de nós precisa observar isso. Como que está o meu caráter? Eu sei a minha identidade. Qual é a minha identidade? Você tem buscado isso? Você tem colocado isso como algo que... uma prioridade na sua vida? De você buscar a sua identidade em Deus? Ah, pastor, mas isso eu já sei, desde que eu aceitei Jesus, que eu entreguei minha vida a Jesus. Saiba que é uma luta diária isso. Lembra quando Jesus, ele se batizou? Aí o Espírito pegou ele, levou ele aonde? Para o deserto. E lá no deserto, 40 dias, 40 noites em jejum, em oração, o Senhor estava lá. E de repente o inimigo apareceu. E qual foi a primeira coisa que o inimigo falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, então... A primeira coisa que o inimigo falou para Jesus não foi transforme essa pedra em pão. Foi colocando em xeque a identidade de Jesus. Se tu és, então transforma essa pedra em pão. Então ele colocou em xeque a identidade. Então nós precisamos entender sim, que nós precisamos todos os dias estar buscando pela nossa identidade no Senhor.
está observando isso e lutando para que isso seja uma convicção no nosso coração, porque senão as circunstâncias, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, aquilo que eu não gostei, aquilo que eu não queria, que não era bem assim, que não era bem assado, que não era bem como eu pensei, vão nos afastando e de repente nós já não sabemos mais quem somos. Já olhamos no espelho e já não nos reconhecemos mais. A gente já chega na igreja e olha para os olhos e fala: será que aqui é o meu lugar? Será que isso é para mim? Não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim. E outra coisa que eu quero dizer aqui, eu já, quando entrei lá na porta, eu já coloquei o meu chapéu, tá bom? Então quero dizer para você, coloque aí o seu chapéu. É mensagem chapéu. É para todos nós. Não adianta você olhar para o seu vizinho: seria tão bom para o fulano. É para você mesmo. Então, antes que fale: a pastora está ministrando mensagem chapéu, coloca o seu aí. Outra coisa que nós precisamos entender de quem nós somos, o nosso caráter, o nosso gênero, e também ensinar os nossos filhos. Que gênero? Gênero masculino e gênero feminino. Homem e mulher o Senhor nos fez, amém? Sabe, meus amados, porque a gente pensa: nossas crianças estão sendo atacadas, sim, mas não somente as crianças. Nós vemos mulheres já feitas, homens já feitos se transformando. Ou seja, a identidade, o gênero está sendo deturpado, está sendo mudado, e isso não vem de Deus. Deus não se engana, Deus não mente, Deus não se arrepende. Ele te fez homem e Ele te fez mulher. Outra coisa que faz parte, que nós precisamos entender do nosso caráter, é a nossa ascendência. Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Da onde nós viemos, quem nós somos. E nós precisamos já passar isso para a nossa descendência. O Senhor é um Deus de família. Então Ele se importa sim de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ou seja, de quem são os nossos avós, qual é a nossa herança. Mas que herança nós vamos deixar para os nossos filhos? Que herança nós vamos deixar para os nossos netos? Eu quero deixar muita riqueza, casas, bens. Sabe, eu já vi muitos milionários que deixaram muito dinheiro para os filhos, e por isso os filhos se mataram, brigaram, se perderam. Muitos até hoje nem conseguiram conquistar a herança. Por quê? Porque só aquele negócio que tem que fazer lá para a herança ser dividida, o inventário, só o dinheiro do inventário os filhos não tinham para pagar o inventário, e até hoje tudo foi consumido e ninguém usufruiu de nada. Então, muito melhor, muito além do que dinheiro, do que bens, é um caráter, uma história, um legado. E tudo isso vai fazendo de nós pessoas de caráter. Você precisa ensinar e também estabelecer sobre a vida do seu filho, da sua filha, e também entender sobre a sua própria vida, o seu ministério. Porque você veio. O Senhor não simplesmente te lançou na terra, mas Ele te colocou com um propósito. E esse propósito está encalacrado juntamente com o seu caráter, com quem você é. Caráter fala de honestidade, caráter fala de pureza, caráter fala de firmeza, de estabelecimento. Caráter é quem você é a sua essência. Na árvore nós podemos tirar a casca, nós podemos tirar aquela massa que está de fora, mas lá dentro tem o cerne. E o caráter é o teu cerne. Sabe, quando uma pessoa tem problema com feridas, sabe o que nós devemos fazer, discipuladores aqui?
nós precisamos jogar óleo. Primeiro, dá para pôr um vinagre para desinfeccionar ali tudo, depois põe óleo. Mas quando o problema é caráter, olha aí para o seu discípulo e fala: é formão. Quando o problema é caráter, é formão, precisa ser moldado, porque o cerne é duro. Porque o cerne precisa, para ser mexido, precisa ser com força, precisa ser algo com convicção. E você precisa querer. Você precisa se submeter. Você precisa deixar isso acontecer. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver com a família? Tudo a ver. Porque se um pai, se uma mãe não tem caráter, como serão os seus filhos? Sabe aquele pai e aquela mãe que deve só para duas pessoas: Deus e o mundo. Aí o filho vai comprar um quisuco na bodega. Quem já ouviu essa expressão? Antigamente tinha, né? Quisuco. Oh, coisa boa, pintava os beiços. Tudo, né? A boca, a camisa. 10 centavos. Aí tá lá, fala assim, ó, fala para teu pai vir pagar a conta aqui, aquele velhaco. Gente, nós precisamos entender. Nós precisamos deixar que Deus molde o nosso caráter. Nós precisamos deixar que o Senhor transforme o nosso caráter. Ainda há salvação, olha para o lado e fala: tem salvação, acredita. Acredita que tem salvação, mas para isso você precisa querer, você precisa aceitar. Amém? Porque senão, meus amados, aí não vai ter jeito, se você não aceitar. Por quê? Porque transformação no nosso caráter dói. Transformação de caráter dói, porque são coisas que já estão impregnadas em nós, são coisas que para nós já estão estabelecidas, e você precisa mudar. Vamos combinar, o que é mais difícil, você construir uma casa do zero ou você fazer uma reforma? Qualquer construtor que você perguntar, ele vai preferir construir desde o alicerce do que pegar e reformar uma casa. Por quê? Porque reformar dá muito trabalho. Mudar a coluna de lugar, daí você tem que mudar toda a estrutura, daí você muda a janela, daí você encontra um vazamento nos canos, daí você vê que uma fiação está do lado errado, e daí já toma um choque, daí já fura o cano e toma um banho de água, e daí a pouco o telhado está furado, está vazando, tem que trocar as tábuas, e aquela reforma que ia custar só 5 mil já está em 30 e vai indo para 40, e daquela, né? E daí só ia ser 15 dias e já está durando um ano. É assim ou não é? Então mexer no nosso caráter, transformar o nosso caráter é como uma reforma. Por isso que é importante nós desde bebezinho já ir moldando os nossos filhos. Vai moldando o caráter deles. Sabe, presta atenção nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes dos seus filhos. Aquilo que você de repente fala assim: estou tão cansado, não quero nem prestar atenção. Preste atenção, porque o que hoje para você vai ser um esforço, amanhã não vai te custar lágrimas. Ajude que seu filho seja moldado conforme o caráter de Cristo. Ah, mas ele só falou uma meia verdade, ele mentiu, precisa ser corrigido. Ah, mas ele só fez de conta que enganou. Ensina, não, filho, isso não é legal. Não é bem assim, olha, presta atenção, se você fizer isso, a consequência vai ser esta. Ensina. Pastora, desde que idade podemos ensinar?
desde quando é no peito. Por quê? Porque quando você fala não, 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 ele já sabe que é não, não, não. Já sabe. Desde quando pode dar varadinha na bunda? Espera só sair do peito. Mas já, pastora, ali com um aninho, já, aqui ó, varinha, já vai apresentando, já vai deixando íntimo o negócio. Ó, varinha, aqui ó, não, não, não. Não é para você bater no seu bebê. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de disciplina. Como que é? Quantas professoras aqui de primário nós temos aqui? Mas assim, o ensino para os pequenininhos é o quê? É lúdico, né? Você mostra a figurinha e ali eles vão brincando e vão aprendendo. Então seja lúdico também com o seu bebê, com o seu filhinho, ó. Varinha. Veava. E já vai ensinando. A hora que você vê que entendeu, então pronto, agora vamos começar com a correção. Precisa ser desde cedo. Por quê? Porque a própria palavra diz: ensina a criança de pequeno, e quando for adulto, ele não se desviará. O momento, meus amados, de você esquentar a cabeça, de você cansar, de você se esforçar, não é na adolescência, é lá com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 anos de idade, aonde o caráter do seu filho está sendo formado. Deixa para ver isso na adolescência, aí você vai sofrer dobrado. Enquanto tu está ali pequeno, que ainda é uma esponjinha absorvendo tudo que o papai e a mamãe pode ensinar, sue, canse, não pare de ensinar dia e noite, falando, repetindo. Igual quem estava aqui viu o pastor Paulo, a pastora Rebeca dizendo aqui que os filhos dele, né, o Paulinho, perguntaram para ele: Paulinho, quantas vezes você foi corrigido hoje? Aí o Paulinho falou o quê? Só 10. Só 10, ou seja, para ele 10 era pouco. Ou seja, ele era corrigido 15, 20 vezes por dia. Não espancado, corrigido. Mas sabe por que muitas vezes os nossos filhos estão passando despercebidos e estão tendo o caráter tudo torcido? Porque nós temos preguiça. Preguiça do que? De corrigir, de ensinar, de estar em cima dos nossos filhos, de falar: não, isso não pode, isso é desrespeito, isso é desobediência, isso é mentira. Eles têm que aprender. E como que eles vão aprender? Se você ensinar. Eu falo isso, meus amados, mas tem muitos pais que acham que o filho tem que aprender sozinho, tem que olhar para as estrelas e as estrelas vão contar para ele. Não é. Não, o Espírito Santo vai convencer. O Espírito Santo, o Senhor já deixou você, papai e mamãe, para ensinar, para fazer esse trabalho. Outra coisa, e vai ficar para a semana que vem o resto dessa palavra. Outra coisa, atitude, comportamentos. Ali na sua família, como são as atitudes? Como são os comportamentos da sua casa? Tem respeito? Primeira coisa, 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Meus amados, aqui a palavra está falando de todos os níveis. Dentro de casa, fora de casa, com Deus, com as autoridades. Como que é que você se comporta? Você é uma pessoa respeitadora. Sabe,
Às vezes a gente acha que é só criança que faz cara feia e pisa duro, mas eu já vi muito adulto fazendo cara feia e pisando duro quando alguma coisa acontece. Já vi muito adulto desrespeitando, falando o que quer, o que não quer e chamando de sinceridade. Não, eu falo porque eu sou sincero. Não, eu vou ser mal educado mesmo. Tem que tomar cuidado. Aquilo que é verdade para nós, nem sempre é verdade para o outro. Respeito. Você respeita o seu próximo? Você teme a Deus? Você respeita as autoridades? Ou será que você dentro da sua casa só fala mal, desrespeitando as suas autoridades, tanto na igreja, quanto no governo, quanto na escola? Porque aquele não presta, porque aquilo, porque aquele outro, porque aquele outro. Quando você sai na rua, como que é no teu trabalho? Como que é o teu exemplo para os seus filhos? Homem, como que é teu exemplo para a sua esposa? Eu quero que minha mulher me respeite, mas você não respeita ninguém. A mulher tem grande responsabilidade dentro de casa, mas saiba que a responsabilidade do homem é maior. Porque o Senhor fala para a mulher fazer como a igreja fez com Cristo. Agora a palavra fala para o homem fazer como Cristo fez com Deus. Jesus não errou, a igreja dá os seus vacilos. Então, homem, a tua responsabilidade é maior. Como que é a sua atitude, o seu comportamento em questão de respeito? Outra coisa, honra. Efésios 6, 1 e 3. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Meus amados, isso aqui é uma promessa do Senhor, mas é uma promessa, e toda promessa tem um si. E o si aqui é se honrar. Se honrar, será próspero e terá longa vida, mas se não honrar, andará por terras áridas, andará em sequidão. Honra. Papai e mamãe, marido e esposa, como está sendo a sua atitude e o seu comportamento relacionado à honra? Mulher, será que você não espera nem seu marido dar as costas para você começar a desonrar ele? Aí você fala, não sei por que esse menino não respeita o pai dele. Só que o pai dele tá saindo do portão, você está falando assim, banana. Esse homem aqui não sei o que, esse homem aquilo, esse homem aquele outro. O marido fala alguma coisa, você... Porque não são só palavras que falam. Você sabia que as palavras falam 30%, mas o corpo fala 70% do que você quer dizer? Eu lembro até hoje que nós estávamos num GD, naqueles GD assim, casca grossa, caldo grosso, né? Quem já participou sabe. E o Michel estava lá se esforçando, dando 100% dele, falando. E eu estava sentada, sabe como quem escorrega assim na cadeira? Quase deitada assim na cadeira. E eu só balançava a cabeça assim. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, você é com o teu marido? Eu falei, claro. E ó, tô com ele. O Senhor falou, então se endireita nessa cadeira. Na hora eu dei um pulo, sentei certinho e arrumei minha postura e comecei a concordar, é sim, é isso mesmo. Por quê? Porque eu não estava nem falando nada, nem discordando dele, mas a minha postura estava dizendo tudo. Naquele momento eu estava desonrando o meu esposo, não estava apoiando ele.
Ou você gosta quando você vai falar com seu filho, ele faz uma cara emburrada, ou ele faz cara feia, ou ele se torce? Não, mas será que ele está vendo isso em você? Porque é tão bom quando a gente vê os nossos filhos fazendo uma coisa legal, né? Poxa, ó, igualzinho a mãe, que orgulho. Meu Deus. Olha, são lindos, igualzinho a mãe. Ah, meu Deus do céu. E humildes igualzinho o pai. Mas e na hora que a gente vê eles fazendo um erro, será que nós temos a coragem de falar, meu Deus, aprenderam comigo? Por isso que meus filhos não erram, né? Outra coisa, como está a sua atitude, o seu comportamento, questão de reverência. Tito 2, do 6 ao 8 diz assim: do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Você já tinha lido isso na Bíblia? Deixa eu ler de novo, porque acho que você não leu ainda. Do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja o quê? Envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. Uau! Uau! Será que se cair uma gotinha de baba assim, envenena alguém? Como são as suas palavras? Como é a sua forma de falar? Será que é cheio de palavrão, cheio de maledicência, cheio de fala errado? Sabe, hoje em dia está uma história assim de que crente não precisa cuidar como que fala. Pode falar palavrão, pode falar de qualquer jeito, é moderno. Meus amados, isso não é moderno, isso é mundano. Mundano, né? Isso é mundano, isso não vem de Deus. Isso não é uma prática que o povo de Deus possa se espelhar. Como que é a sua linguagem dentro de casa? Como que você conversa? Como que você ensina? Você tem reverência nisso? Você toma cuidado da forma que você fala? A forma que você se comporta? Você age com integridade? Você é uma pessoa íntegra? Será que o seu filho, a sua filha podem olhar para você e falar, não, o meu pai, a minha mãe são pessoas íntegras? Sabe, antes de ser pastora e pastor, eu e Michel pensamos muito, né? Por quê? Porque uma das coisas, um dos nomes que os pastores ganham, assim, automaticamente é ladrão, né? Falou pastor, falou ladrão. E é uma coisa que eu mesma pensava antes de me converter. Então eu lembro quando a primeira vez que eu e Michel precisamos receber da igreja. Porque se você não sabe, deixa eu te contar. Eu, o Michel e todos os pastores da Paz Church recebem salário. Não é porcentagem da igreja, não é o quanto nós queremos. Eu acho que esse mês eu vou ganhar 30 mil, vou lá e pego 30 mil. Não. Eu acho que esse mês eu vou andar de sei lá, um carro aí. Né? Então não, nós temos um salário. Amém? Então eu lembro que a primeira vez que nós fomos pegar o nosso salário da igreja, eu e ele, nós tremia, nossas pernas tremia,
Por quê? Porque tinha tanto temor, tanta reverência, porque nós entendíamos que aquele dinheiro era o dinheiro do Senhor, é o dinheiro do povo de Deus que estava colocando ali para nós. Então foi tanto temor que, sério, a gente tremia, a gente chorou. E a gente quase olhou um para o outro e falou assim: não, acho que nós não queremos esse dinheiro. Aí nós fomos até para discipulado, falando: mas a gente não sabe como que a gente vai fazer, o que a gente faz com o dinheiro? Aí o nosso de verdade, gente. Aí o nosso discipulador falou assim: compra arroz, compra feijão. Ué, o que vocês precisam para a casa de vocês? Comprar essas coisas. Daí só que a gente estava com tanto temor que a gente pensou assim: meu Deus, mas isso não é pecado, é o dinheiro da igreja que a gente está pegando para nós. Sim, mas vocês são os líderes, vocês são os pastores, é o salário de vocês. Ai, graças a Deus hoje é a Thaís que faz o pagamento, né? Então mas, meus amados, integridade. Eu lembro da expressão do pastor Michel, do meu esposo, falando: amor, o que a gente faz? Eu falei: eu não sei. Integridade. Como que é a sua vida? Como que é seu exemplo? Ou será que o seu filho vê você, né, a esposa, pegando dinheiro da carteira do marido? Mas o dinheiro nosso, tudo bem, mas assim, de uma forma furtiva, de uma forma que não é boa. Sabe? Por exemplo, o esposo fala assim: amor, esse dinheiro aqui é para pagar a luz. Daí a esposa vai lá e tira um dinheiro para comprar alguma coisa e faz de conta que nem pegou nada, não fala. Não tem capacidade de dizer assim: amor, eu peguei o dinheiro lá porque eu queria comprar um laço de cabelo. Sabe, ser verdadeiro, ser íntegro, ter reverência dentro de casa, ensinar os seus filhos a ter reverência com você, a ter boa atitude com você como pai, a ter boa atitude com os líderes, a ter boa atitude com não as lideranças só dentro da igreja, mas fora da igreja, com os professores, com os próprios amigos, a ser reverente. E deixa eu ir para o último de hoje, e o próximo fica para a semana que vem. Costumes e hábitos. 1 Coríntios 15:33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Quais são os seus costumes? Quais têm sido os seus hábitos? Homem, mulher. Eu tenho só um costume de contar umas mentirinhas de vez em quando. Eu tenho só um costume, né, de pegar algumas coisinhas assim, pouca coisa que não é meu. Ninguém, sabe, só aquelas coisinhas que ninguém vai dar falta. Eu tenho só o costume, só dou uma enganadinha de vez em quando. Aqui, né? O mundo é dos espertos. Aquele que pode mais, ganha mais. Crente, onde na Bíblia que você aprendeu isso? É tão bom falar da vida dos outros. Era um costume tão gostoso. Quando eu babo, sai até verde. A Naja perde longe da baba da abençoada. Sabia, meu irmão e minha irmã, que Satanás coloca um arco na boca do fofoqueiro? E cada palavra do fofoqueiro, do intrigueiro, daquele que amaldiçoa, que é maldizente, aquele que fala mal, é uma flecha lançada pelo próprio Satanás. O que nós nos revestimos do escudo da fé? Para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Só que a gente pensa, os dardos foram enviados lá do inferno. Só que o inferno usou a boca de alguém. E será que ele não está usando a sua própria boca? Só que a palavra diz
que não pode sair da mesma fonte bênçãos e maldição, água doce e água amarga. Não pode sair do mesmo lugar. Como está a sua boca? É bom de vez em quando você pegar o sabão da purificação. Sabe qual que é o sabão da purificação? A palavra de Deus e vergonha na cara. Outra, eu já falei, palavrões. É um hábito, mas nós precisamos e nós podemos nos livrar dele, sim ou não? Nós podemos. E precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos passar para a próxima geração que isso não se faz. Esse hábito não é o nosso costume. Isso não pode permanecer na nossa casa. Nossa casa não faz parte disso. Ah, mas todo mundo faz. Aí o que nós falamos? Mas você não é todo mundo. Não é? Você não é todo mundo, mas porque eu e você muitas vezes acabamos falando coisas que não é legais. Porque muito crente tem o costume de ficar falando palavrão como se fosse eu vou falar um palavrão porque eu vou ser mais ouvido. Você vai ser mais envergonhado, querido. O teu testemunho está indo para o ralo. Entenda isso. Quais são os hábitos que você tem, que o Espírito Santo já falou para você, larga, só que você está igual um animalzinho de estimação, falando, ai, é tão gostosinho, ai, é tão bonitinho, eu acho que eu não quero largar. Sabe, na terça-feira passada, no momento que eu estava orando, eu falei sobre corrupção aqui, eu senti assim, uma atmosfera terrível. Será que seu hábito é esse? De ser corrupto? Quase acabando. Porque corrupto não é só aqueles que roubam 1 milhão, trilhões e quadrilhões e não sei o que. Não, corrupto é aquele que nas pequenas coisas. Sabe, eu vou vender um parafuso que custa R$1, o justo é que eu cobre ali de repente tantos % em cima daquilo, mas eu vou cobrar mais. Não, sabe um exemplo? Eu fiquei apavorada, assustada quando nós fomos para fora do país e fomos comprar um carro. Primeiro porque é muito barato e segundo porque o dono fala a verdade. Você vai comprar o carro, aí o dono fala assim, ó, eu estou vendendo, mas esse carro está com um problema no carburador. Daí você olha assim e fala assim, você tem certeza que você está dizendo isso? Você não passou um chiclete para esconder? Porque no Brasil passaria um chiclete bem passadinho, uma tinta por cima e dizia, nossa, esse carburador tá top, pode levar que é teu. Sabe, só que a gente pensa que não, que dá pra, é só um detalhe. Não, se eu falar que o carburador tá quebrado, né, vai descontar de mim, mas tá. Isso sabia que se chama corrupção? Ah não, CD pirata. Nem usa mais CD, mas ele faz questão de comprar CD pirata. Corrupção. Corrupção. Sabe, coisas pequenas que de repente está lá dentro da sua casa, que veio de corrupção. Só que a gente olha para o governo e fala, é lá que está a corrupção. Não sei você, mas quando estragam um eletrodoméstico, ou até mesmo um carro, quando estragam qualquer coisa dentro da sua casa, já dá um frio na barriga, já começa a dar dor no estômago, dor de cabeça, e você fala assim, não, você nem sabe o que é, mas você fala assim, eu acho que eu vou comprar um novo, não vale a pena arrumar. Por que a gente pensa isso? Por quê? Porque a gente pensa que aquele que vai prestar o serviço vai nos enganar. O que é isso? Corrupção. Mas será que não é o crente que está lá enganando? Será que não é o crente que está lá mentindo? Como que estão os nossos impostos? Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus.
Às vezes nós estamos roubando o próprio governo, aquele qual nós estamos apontando o dedo e acusando. Já parou para pensar nisso? Tire a trava dos seus olhos antes de apontar o cisco dos olhos do seu irmão. Mas o governo não é, meu irmão, é só um exemplo. Crente, cristão, modelo de Cristo. Nós precisamos urgentemente. Se nós queremos um Brasil de justiça e clamamos e oramos por isso, a justiça precisa iniciar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, porque se nós só apontar para lá e aqui continua tudo embaixo do pano, não vai adiantar. E principalmente dentro da igreja, não vai adiantar. Aí Deus começa, sabe o que? Começa a vir com justiça. Só que a justiça de Deus é o juízo. E daí você começa a sofrer. E daí você fala, Deus, pesa a mão no governo, pesa a mão na polícia, pesa a mão nos juízes. Mas até a sujeirinha está tudo lá embaixo do tapete. Precisamos prestar atenção nisso. Precisamos rever como nós estamos lidando com as nossas finanças. Mas eu dizimo, eu oferto. Mas o que é de César? Como que está? Será que Deus pode te abençoar hoje? Aí Deus te abençoa, a receita vem e você... Você está se preparando para ser abençoado? Sabe, meus amados, são coisas que nós achamos que, não, eu já sou celestial. Em nome de Jesus, nós já somos moradores do céu, amém? Mas os nossos pés ainda estão aqui na terra. Então nós precisamos sim observar aquilo, as leis humanas, sim. Quando nós podemos quebrar a lei humana? Quando ela é contra a lei de Deus. Só dessa forma nós somos liberados. Por exemplo, mandaram matar. Você não precisa matar. Ah, mas é um policial. Em caso, no trabalho dele, ele está defendendo a população. É outra história. Mas agora você vai sair matando. Mandaram roubar. Claro que você não vai roubar. Por quê? Porque é contra os princípios, a palavra de Deus. Amém? Quantos estão aqui comigo ainda? Amém. Quantos já dormiram? Acorda, por favor. Nós precisamos desenvolver bons hábitos. Como que nós desenvolvemos bons hábitos? Orando, lendo a Bíblia, cuidando um dos outros, cuidando do nosso lar. Como é a sua casa? É limpa, é suja, é bagunçada, é imunda? Sabe aquela casa que a mulher não tem o hábito da limpeza? É triste. Você entra de olho fechado e sai com o olho e o nariz fechado, porque nem as vistas e o nariz aguentam. Cuidar, limpar. Começa desde cedo, ensinar bons hábitos aos seus filhos. Por exemplo, começa simples, sabe como? Por favor, com licença, muito obrigado. O filho chega e você falando de qualquer jeito, você fala, calma filho. Calma, como que faz? Como que é mesmo? Uma palavrinha mágica. Ah, papai, com licença, por favor. Ah, obrigada. Eu lembro que teve uma época que os meus filhos chegavam assim, mãe, dá água. Aí, claro que eu já tinha ensinado. Eu cheguei neles e falei, filho, olha,
a partir de agora, eu quero ensinar uma coisa para você. Todas as vezes que você vier me pedir alguma coisa, como que tem que fazer? Você precisa pedir, por favor. Fala assim, por favor. Então eu ensinei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A partir daí eu falei para eles, agora vocês já sabem. Vocês já sabem? Já sei, mãe. Então tá bom. Então eles vinham para mim e falavam, mãe, quero água. E eu continuava fazendo o que eu estava fazendo. Mãe, quero água. E eu estava lá. Mãe, quero água. E eu estava ali. Água, mãe, água, mãe, água, mãe. Até que eles lembravam, mãe, por favor. Deu, o que foi, filho? Por favor, mãe, me dá água. Então tá bom, deixa eu pegar água para você. Como que é, filho? Obrigado, mãe. Tá conversando com alguém e o filho, mãe, 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 mãe. Parece uma sirene ligada. Até ele fala o quê? Com licença. Sabe, essas coisinhas poucas desde criança. Outra coisa, o amigo, ele tira os brinquedos do amigo, ele não quer dar nada dele para ninguém. Desde pequeno vai ensinando isso, vai a ensinar bons hábitos, bons costumes e salvar o seu filho da corrupção. Dele entender aquilo que é comum, que ele não pode tirar nada de nada. São pequenos exemplos que ensinam grandes coisas. Amém? Ensinar como se sentar, como comer, como se comportar. Tudo isso vai fazer com que o seu filho, que a sua filha entendam que ele precisa sim ter um padrão de comportamento, que ele precisa sim ter um padrão de hábitos. Ensinar o seu filho a orar. Mas o meu filho não quer orar. Mas ele vai aprender. Por quê? Porque você vai estabelecer um horário, querendo ou não, ele vai orar, até que isso se torne um hábito. Mas eu não quero, não gosto. Não, nem que seja 5 minutos, nem que seja meio versículo ou um versículo, mas durante 5 minutos ele vai orar, ele vai ler. Daqui a pouco esses 5 minutos vira 7, depois vira 10, depois vira 15. Mas está se transformando no quê? Num hábito. Todos os dias você tem que orar, você tem que ler, precisa fazer isso. Isso é um hábito. Então isso vai gerando dentro do coração do seu filho um caráter. Vai gerando dentro do coração do seu filho hábitos, costumes. Vai gerando respeito, vai gerando reverência, vai gerando honra. Para que quando ele for adulto, talvez ele não precise passar nem a metade do que você e eu tivemos que passar e estamos passando até esse cerne ser moldado. Por favor, se coloque de pé. Eu não consegui terminar essa palavra, mas se Deus quiser, semana que vem a gente termina. Mas por que eu fiz questão de trazer essa palavra hoje? Porque sendo hoje um Tadel, porque nós como líderes somos a vitrine. Sabe quando você passa numa loja, a primeira coisa que você vê, você não vê o que está lá dentro, você vê a vitrine. E você como um líder, como um discipulador, você é esta vitrine, onde as pessoas param e olham para ver se vão querer entrar para comprar. Será que a pessoa olha essa vitrine e fala, não, eu quero esse Jesus? Será que a pessoa olha essa vitrine e fala, não, eu quero esta vida? Como que está a vitrine, Franciele? Como que está a vitrine, Álvaro e Vânia? Como que está essa vitrine? Será que a pessoa que está passando por você está querendo comprar a sua ideia? Está querendo viver o que você vive? E tudo começa de dentro. De dentro de casa.
Não adianta hoje você culpar, é por culpa do meu pai, é por culpa da minha mãe. Faz assim, homem, já tem uns pelos aqui, né? A mulher não tem pelo, mas né, de vez em quando já está nascendo umas rugas, um cabelo branco. Então já está na hora, né? Já está na hora de se responsabilizar. Foi o que nós cantamos ali antes, não foi? Nos tornamos responsáveis. Chama não vai apagar. Por que a chama não vai apagar? Porque nós nos tornamos responsáveis de não deixar esse fogo apagar. É isso que você cantou. Então está na hora de eu e você nos responsabilizar pelo nosso sobrenome, que é cristão. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos direciona. Senhor amado, que hoje nós possamos compreender mais um pouco de quem tu és. Que nós hoje possamos, Senhor, receber em nosso coração mais um pouco do seu caráter. Que nós possamos, sim, Pai, olhar para ti e querer essa transformação, essa mudança. Nós não queremos, Pai, nos moldar a este mundo, mas queremos a transformação do nosso caráter, da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento. Senhor, muitas vezes nós estamos olhando com a ótica errada. Transforma a nossa ótica, transforma a nossa forma de ver as coisas. Se estamos vendo de uma forma errônea, Senhor, endireita nosso caminho, endireita as nossas veredas, Pai. Sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós um caminho mau. Sonda nosso coração, sonda-nos, Senhor, e transforma-nos. Pai, nós pedimos, somente o Senhor pode nos ajudar, somente o Senhor. Pai, por isso nós clamamos a Ti, nós nos submetemos à Tua palavra, nós nos submetemos ao Teu ensino, Senhor, essa noite, não somente essa noite, mas todo o período da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Pai, transforma nosso caráter. Ajuda-nos, Senhor, a ter coragem de transformar nosso estilo de vida, os nossos costumes, Pai. Transforma-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos transformar. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nossas atitudes, nosso comportamento. Ensina-nos, Senhor, a ser pessoas respeitosas, ser pessoas honradas, pessoas de reverência, Pai. Pai, nós queremos sim ter o Teu caráter, Pai, ser como o Senhor, seguir os Seus passos, andar como o Senhor anda, falar como o Senhor fala, orar o que o Senhor ora. Pai, sim, nós clamamos, Senhor, nós clamamos por isso, Pai. Nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos, Pai, daquilo que o Senhor já fez por nós e nós recebemos hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor. Criação.